De fato, nos lembrou a Letícia agora há pouco, aqui no louvor, que hoje é domingo de Ramos, chamado domingo de Ramos, que marca a entrada de Jesus em Jerusalém de uma forma especial, diferente. O rei, humilde, entrou em cima de um jumento, foi proclamado por rei, como rei pelas pessoas, e numa cena marcante, ainda lembrada pelo povo de Deus, nós temos aí o chamado Domingo de Ramos, onde as pessoas não tinham coisas valiosas, roupas valiosas para estender aos pés do rei, pegaram ramos à beira da estrada, talvez túnica, sua própria roupa simples, e colocaram para Jesus passar. Uma imagem linda. Mas eu não vou pregar sobre o Domingo de Ramos, sobre a entrada triunfal de Jesus. Eu já queria começar a falar da Semana Santa, da Páscoa, e eu queria já começar hoje uma mensagem sobre a Páscoa. E nós vamos concluir ela no domingo que vem. Porque a Páscoa, meus irmãos, ela nos lembra que Jesus conquistou duas grandes vitórias para nós. Estão lembrados que nós estamos falando sobre vitória? Falamos no primeiro encontro que a vitória vem de Deus e ela começa no coração. Depois nós falamos que em Jesus nós temos vitória sobre o inimigo, sobre o diabo, sobre Satanás. E se nós estamos em Jesus, nós então estamos revestidos de toda a armadura para resistirmos ao inimigo. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma outra vitória que Jesus conquistou para nós, lá na cruz. Vitória sobre o pecado. Em Jesus nós temos vitória sobre o pecado. E o sacrifício de Jesus foi que conquistou essa grande vitória para nós. A Páscoa, então, ela é marcada por duas grandes vitórias, e uma delas é essa, a vitória de Jesus sobre o pecado. Pastor, eu não sei o que é pecado, não. Então vamos relembrar aqui um pouquinho da história que a Bíblia conta. A Bíblia conta uma grande... Já perguntaram isso para mim. O pastor, resume aí para mim o que a Bíblia conta. Uma pessoa meio que desafiando assim, sabe? Na rua. Resume aí para mim o que a Bíblia conta. Opa, vamos lá. A Bíblia conta a seguinte história. Deus criou o mundo e criou o ser humano. Mas ao criar o ser humano, Deus deu o livre-arbítrio. Deus o fez à sua imagem e semelhança, para que ele pudesse tomar suas próprias decisões. Infelizmente, algo deu errado nisso, porque o ser humano tomou uma decisão contra Deus. O ser humano não quis que Deus conduzisse a sua vida. O ser humano disse para Deus, agora eu conduzo a minha vida. Isso deu errado. E é claro que Deus ama a sua criação, Deus ama o ser humano, não quis deixar que isso acabasse mal, porque entrou na história o pecado. É isso que nós chamamos, aliás, a Bíblia chama de queda. O ser humano caiu. O ser humano não seguiu no seu propósito de conviver com Deus eternamente. O ser humano caiu, veio a queda, veio o pecado, Satanás tentou, o homem e a mulher caíram, e agora há uma grande distância entre Deus e o ser humano. O pecado provoca essa distância. E é claro que Deus não se contentou com essa história. Deus quis trazer de volta aquela harmonia lá do começo, da criação, de viver bem com o ser humano, de passear à tarde, encontrar o ser humano, bater um papo com ele. Deus quer harmonia com a sua criação. E resolveu então reverter a situação. Resolveu dar um basta nessa distância entre o ser humano e ele. Foi quando então ele enviou Jesus. Jesus veio a esse mundo para resolver esse problema. O pecado nos afastou de Deus. E Deus nos quer de volta. Jesus veio.
viveu, nasceu, né? Viveu, não cometeu pecado e espontaneamente entregou a sua vida, derramou sangue imaculado, sangue puro, para que o nosso pecado não mais nos afastasse de Deus. Essa é a história que a Bíblia conta, meus irmãos, a história da redenção. É linda, é maravilhosa. Fala ao teu coração, chama a tua atenção essa história. Te lembra fatos importantes, como por exemplo, nós acabamos de cantar, imerecida vida, de graça recebida. Nós não merecemos, meus irmãos. Nós nos rebelamos contra Deus. Mas Deus nos quer de volta. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É isso que a Bíblia conta, a história da redenção. Se um dia alguém perguntar para você também, conte, resuma. Deus criou, Deus nos deu liberdade, nós não soubemos aproveitar a liberdade que Deus deu, nos afastamos dele. Jesus veio para nos trazer de volta, porque nós não conseguimos voltar sozinhos. Essa é a história da redenção, é a história linda, é a história maravilhosa. Você precisa saber, você precisa conhecer, você precisa crer. E se alguém perguntar, você precisa contar. Essa é a história, nós não merecemos, mas fomos redimidos. A Bíblia conta a história da graça e da redenção. Da graça e da redenção. Então eu quero ler Romanos 6 com vocês, porque diante dessa história da redenção, nós temos então Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados. E Paulo vai escrever aqui em Romanos 6 o que isso tem a ver com a gente. O que o fato de Jesus ter morrido na cruz tem a ver com a nossa vida hoje, com o dia a dia da nossa vida. Jesus conquistou essa vitória para nós. E aí? A gente só fala muito obrigado? Tem responsabilidade da nossa parte diante dessa vitória que Jesus conquistou. E eu queria compartilhar com vocês aqui em Romanos 6. Então, abra sua Bíblia, se não estiver aberta, pois mantenha aberta em Romanos 6. Nós vamos ler a primeira parte do capítulo. Eu começo lendo no verso 1, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Paulo está fazendo essa pergunta porque ele acabou de falar que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então ele falou, não, mas espera aí, então eu vou pecar mais, porque aí vai vir mais graça? E ele diz no versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele.
Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém e amém. Meus irmãos, nós então relembramos a história da redenção e sabemos que Jesus conquistou uma grande vitória para nós, a vitória sobre o pecado. Mas o capítulo 6 de Romanos, ele nos apresenta duas realidades muito importantes que nós precisamos ter consciência. A primeira realidade é que, se vivemos longe de Deus, longe de Jesus, longe do sacrifício de Jesus, distante dessa vitória que Jesus alcançou, nós então vivemos governados pelo pecado. Essa é uma realidade. Longe de Cristo, nós estamos dominados, escravizados pelo pecado. Essa é uma realidade que todo ser humano precisa saber, precisa lidar com ela. Ah, pastor, mas eu sou tão bonzinho. Mas é uma pessoa boazinha, escrava do pecado e que caminha para a condenação eterna. Talvez alguém ache que a sua vida seja governada pela sua própria consciência. Tem muita gente que pensa isso. Não, eu sou dono da minha vida, eu tomo as minhas decisões. Talvez as pessoas pensem, quem governa a minha vida sou eu. Talvez outras pessoas pensem, não, a minha vida é governada pelo destino. Eu vou só vivendo, né? Bem ali no deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vai vivendo. É o destino. Talvez algumas pessoas sejam governadas pelo trabalho, pela ambição, pela carreira profissional. É possível. Talvez alguém ache que é governado pelos filhos. Não, eu vivo pelos meus filhos. Minha razão de viver são os filhos. Mal sabem essas pessoas que, na verdade, elas são governadas pelo pecado. São escravizadas pelo pecado. E eu vou usar uma palavra aqui que não é muito desagradável, mas é verdade, e talvez seja a palavra que mais cabe à maior desgraça do ser humano, é achar que está tudo certo. É viver sem Deus achando que está tudo certo. Essa cegueira espiritual é provocada pelo pecado. Provocada pelo pecado. E Paulo vem dizer aqui no versículo 12, não sei se vocês repararam, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha só como que o pecado governa a vida das pessoas. Ele reina na vida das pessoas. Ele comanda. Mas as pessoas não sabem. Quem está longe de Jesus, quem está longe de Deus, está sendo governado pelo pecado e talvez nem saiba disso. E acha que está tudo certo. Paulo também continua dizendo no versículo 12, não reine o pecado de tal maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo para o pecado como instrumentos de iniquidade. Sabe qual que é uma forma muito interessante da gente perceber se a nossa vida está indo em direção ao pecado? O que nós estamos fazendo
aonde os nossos pés estão, o que as nossas mãos estão fazendo? Produzindo iniquidade? Maldade? O que nós estamos inserindo no nosso corpo? Iniquidade? É um jeito fácil da gente descobrir se a gente está em pecado, se a nossa vida está na direção certa, está no rumo certo, ou se nós estamos sendo dominados pelo pecado. O que eu estou produzindo na minha vida, no dia a dia? Eu saio daqui da igreja, quais são os resultados que eu produzo? O que o meu dedinho está clicando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram? É iniquidade? É desavença, discórdia, intolerância, impaciência? É muito fácil a gente descobrir se nós estamos no caminho do pecado, se a nossa vida, o nosso corpo, as nossas mãos, os nossos membros estão sendo instrumentos de iniquidade. Porque quem vive sem Deus, talvez pratique a iniquidade sem saber que está errado. Paulo traz então essa realidade, meus irmãos. Eu espero que não seja a nossa realidade, de nenhum de nós aqui. Aleluia, se for isso. Mas se for a realidade de alguém, meu irmão, minha irmã, você tem uma grande oportunidade hoje de trazer para a tua vida essa vitória que Jesus conquistou na cruz sobre o pecado. E não mais viver governada pelo pecado. Não mais viver à sombra de uma espiritualidade meia boca, medíocre. Não se contente com isso. O pecado quer que você se contente com pouco. Com pouca intimidade com Deus, com pouco conhecimento de Deus, com pouca oração. O pecado quer que você se contente com isso. Não se contente. Não deixe que o pecado reine sobre a sua vida. Não deixe. Vença o pecado em Jesus. Vá até a cruz, como o cântico nos chamou. Pela cruz me chamou. Se você for até a cruz, você vai sair de lá vitorioso. Amém? Creia nisso. Mas essa é uma realidade. A segunda realidade é a boa realidade de quem foi até Jesus, de quem se entregou a Jesus, de quem creu no sacrifício de Jesus, de quem agora tomou posse dessa vitória que Jesus conquistou na cruz sobre o pecado. Aleluia se você fez isso. Mas então, a segunda realidade, se nós cremos em Jesus, no sacrifício de Jesus, na sua morte redentora, então agora nós vivemos debaixo do senhorio de Jesus, não mais do pecado. Não é o pecado que governa a nossa vida, é Jesus. Não é o impulso pecaminoso que nos leva a tomar decisões, mas é Jesus, é o Espírito Santo. Nós somos agora governados por Ele, chamados para uma vida nova. Uma vida nova. Uma vida nova. Nós lemos no começo do culto, primeiro, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Agora é nova vida. Agora é nova perspectiva. É uma nova caminhada. É uma nova caminhada. Aqui em Romanos 6, Paulo está afirmando, meus irmãos, que quem creu em Jesus está vivendo essa nova vida. E vocês viram que ele faz até uma referência ao batismo? Vamos lembrar o significado do nosso batismo? Quem foi batizado? Pode ser que alguns tenham sido batizados na infância, não tem problema, o significado é o mesmo. Quem assumiu a responsabilidade foram os pais. Se você foi batizado na vida adulta,
Vamos lembrar então um pouquinho do teu batismo. Paulo está dizendo aqui no versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Olha o que Paulo está falando, meus irmãos. Paulo está dizendo assim: todos aqueles que se achegaram a Jesus, creram no seu sacrifício, sepultaram ali com ele a sua antiga vida, deixaram ali na cruz aquela vida dominada pelo pecado, abandonaram essa vida, renunciaram o reinado do pecado e se submeteram ao reinado de Jesus. Paulo está trazendo esse significado para o batismo, falando, quando a pessoa é batizada, o batismo está simbolizando essa morte de Jesus, que também faz morrer o nosso velho homem, faz morrer as nossas antigas práticas e faz nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Vida nova, perspectiva nova, caminhada nova, Senhor novo. Não servimos mais ao pecado, agora servimos a Jesus. É nova vida, é novidade de vida, é nova criatura. Lembrou do dia do seu batismo? Lembrou do dia que Jesus fez de você uma nova criatura? Para viver para a glória de Deus, para honrar o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a partir de agora, a nossa vida é luta contra o pecado. Com força, com todas as forças. Porque se nós insistirmos no pecado, nós estamos desvalorizando o sacrifício que Jesus fez por nós. Nós estamos menosprezando o Senhor que se entregou na cruz por nós. Por isso Paulo insiste, falando, assim também andemos em novidade de vida, assim como a nossa vida morreu, o nosso antigo homem, o nosso ser anterior, pecaminoso, sem direção, sem futuro, sem esperança, morreu com Jesus na cruz. Andemos em novidade de vida. Paulo também diz, lá no versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 11, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quantas referências Paulo faz da morte da nossa antiga vida e do nascimento de uma nova vida, que agora nós vivemos para Deus. Vivemos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Nós ainda somos pecadores? Somos. O que nós temos que fazer então, meus irmãos? Já que Jesus venceu na cruz, trouxe para nós a possibilidade de vencermos o pecado, o que a gente tem que fazer? Resistir. Lutar, superar. A hora que estiver ali na sua frente o pecado te chamando com aquela lábia fantástica, deliciosa, diga não. Repreenda. Clame pelo sangue de Jesus, fuja do pecado. Agora esse é o nosso papel, é fazer dos nossos membros, do nosso corpo, instrumentos de justiça, para a glória de Deus. Nós somos tentados? Somos, todos os dias. Erramos de vez em quando? Erramos. Se arrependa, recomece.
renuncie mais uma vez o pecado. Lá na cruz a gente faz isso. Jesus venceu, a gente tem essa possibilidade. Voltar lá na cruz, reconhecer o nosso erro, recomeçar. Sermos renovados. Fomos sepultados, meus irmãos, com Ele na morte pelo batismo. Não podemos cultivar pecados. Eu já falei isso aqui várias vezes. O ser humano gosta de cultivar pecado de estimação. Cultiva o pecado e vai levando, leva ele para passear, leva ele no shopping. Nós não podemos cultivar pecado de estimação, meus irmãos, nós temos que nos livrar deles. Agora nós somos novas criaturas e os nossos membros precisam ser instrumentos de justiça para a glória de Deus. É uma luta, uma grande luta. Não é fácil, sozinho a gente não consegue. Por isso, aonde é que a gente vai buscar refúgio? Na vitória que Jesus conquistou na cruz por nós. É lá que a gente consegue vencer o pecado. Pastor, não estou conseguindo me livrar de um problema. Já vieram me dizer que está difícil, estão confiando nos recursos humanos que são importantes, mas eu disse francamente, olha, enquanto Deus não entrar nessa parada, não resolve. Não é libertação total. Só é liberto de pecado em Jesus. Psiquiatra ajuda? Ajuda. Psicólogo ajuda? Ajuda. Remédio ajuda? Ajuda. Família, livro de autoajuda? Ajuda. Mas a real libertação na vida de um ser humano, em qualquer circunstância, diante de qualquer pecado, é só em Jesus. Então, sempre que alguém vem com algum problema, falando que está buscando recurso, eu sempre pergunto onde é que está Deus nessa história. Deus não pode ser o último recurso, tem que ser o primeiro. Se a gente está lidando com um problema que envolve pecado, atrás de pecado, em cima de pecado, e o negócio continua ali crescendo, é lá na cruz que nós vamos resolver isso. É o primeiro lugar que nós vamos recorrer, é a cruz. Aí a gente junta força com o psicólogo, com o psiquiatra, com o livro de autoajuda, com a família, mas é lá na cruz, meus irmãos, que a gente resolve pecados. É lá. Por isso Paulo está dizendo aqui, lembrem, não se esqueçam, vocês morreram para o pecado e renasceram para uma vida nova em Cristo Jesus. O pecado não reina mais sobre vocês. Agora, se vocês pecam, não é porque são escravos do pecado, mas é porque escolheram pecar naquele momento. Renunciem isso, se arrependam, recomecem, mas lembrem, quem reina sobre a sua vida é Jesus. Então, meus irmãos, Jesus precisou morrer na cruz para que você e eu não vivêssemos mais escravos do pecado. Quem governa a sua vida? Eu preciso perguntar isso para você, agora encerrando essa mensagem. Quem governa a sua vida? Precisamos responder essa pergunta francamente. O pecado governa a sua vida? Ou Jesus governa a sua vida? Sua vida de pecado já foi sepultada com Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus e falou, Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero uma nova história. Se você não disse isso para Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Se você já disse isso para Jesus, então eu queria fazer uma outra pergunta. Seu corpo, seus membros são instrumentos de justiça? Honram a Deus? Glorificam a Deus no dia a dia? Não precisa responder em voz alta, não. Cada um fazendo a sua reflexão. Então eu queria orar com você nesse momento. Para a gente refletir, meus irmãos.
Jesus conquistou uma grande vitória. Vitória que os nossos braços não conseguem. Vitória que sem Ele nós não alcançaríamos. Jesus conquistou para nós. O nosso papel não é só falar obrigado, Jesus, por essa vitória. Nosso papel é viver uma vida nova, é viver agora em novidade de vida, como novas criaturas. É fazer o nosso corpo, os nossos membros, instrumentos de justiça que glorifiquem a Deus. Então é uma grande luta. Nós vamos nos empenhar para renunciar ao pecado, para vencer as tentações, fugir do inimigo, vencer aquela paixão, aquela concupiscência, aquele desejo que às vezes brota no coração da gente fazer uma coisa que a gente sabe que não deve fazer. Nossa responsabilidade agora. Somos filhos de Deus, lavados no sangue de Jesus. Então quero convidar você para fechar os seus olhos, para a gente pensar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos disse. A Páscoa, meus irmãos, é lembrar dessa grande vitória que Jesus conquistou para nós. Nós caminhamos em direção à sexta-feira da paixão, aquela sexta-feira difícil, em que o Senhor Jesus foi humilhado, foi maltratado, em que o Senhor Jesus sofreu. Sofreu emocionalmente, sofreu fisicamente. Ele foi traspassado. Ele foi moído, meus irmãos. Diz a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 53, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meus irmãos, é o nosso Deus, é o nosso Senhor que se fez pecado no nosso lugar. Nós não podemos, meus irmãos, esquivar dessa grande obra, dessa conquista maravilhosa que custou, meus irmãos, a vida de Jesus, custou a vida do nosso Senhor. Nós temos esperança hoje, podemos vencer o pecado e viver com esperança por causa do sacrifício de Jesus. Como é que está a tua vida? Quem governa a tua vida? Tem algum pecado que você está precisando resolver diante de Deus? Agora, hoje, não cultive mais esse pecado, meu irmão, minha irmã.
quero convidar você para fazer comigo uma oração de confissão de pecados. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos nos confessar. Vamos nos confessar diante de Deus, nos colocar aos pés da cruz. Quero convidar para você, se você pode, se ajoelhe aí onde você está. Senhor, nós estamos aos teus pés, Pai, prostrados, reconhecendo, Deus, que nós não merecemos o teu amor, Pai. Nós não merecemos a tua graça, mas nós somos bem-aventurados, Pai, porque a tua graça e o teu amor nos alcançaram, Deus. E aqui nessa noite, Pai, nós reconhecemos que somos pecadores, dependentes do Senhor, Pai, carentes da tua graça, da tua misericórdia, Deus. Se há alguém aqui entre nós, Pai, que ainda não colocou a sua vida diante do Senhor, não renunciou à vida de pecado, o Senhor toque nesse coração em nome de Jesus, Pai. Quebrante, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, com que essa vida fique ali na cruz e uma nova vida nasça em nome de Jesus, Pai. Uma vida para a glória do Senhor. E todos nós, Senhor Deus, que já nos entregamos ao Senhor Jesus, nós reconhecemos que ainda erramos, que ora desagradamos o Senhor, ofendemos alguém, ora deixamos de fazer o que deveríamos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos arrependemos, Pai. Nós cobrimos a nossa vida de vergonha e diante do Senhor nós clamamos o teu perdão, Pai, que é maravilhoso, que renova, que restaura. Nós queremos, Senhor Deus, desfrutar dessa bênção que Jesus conquistou para nós, essa grande vitória, o perdão dos pecados, Pai. Não viver mais debaixo da escravidão do pecado, mas sim do senhorio de Jesus, da orientação que vem de cima, Pai. Por isso, conduz as nossas vidas, Pai, em novidade. Nós somos novas criaturas, queremos honrar o Teu nome, fazer do nosso corpo, dos nossos membros de justiça, para a glória do Senhor, Pai. Toma a vida de cada um, renova, restaura, em nome de Jesus. Amém.